Glória a Deus, que Deus continue abençoando a vida da irmã Bernadette. Irmãos, eu quero compartilhar com os amados irmãos nesta noite um texto bastante conhecido, se encontra no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do 1 até o versículo 6. Texto muito conhecido, os irmãos recitam de cor esse texto. E nós vamos estar meditando nesta noite sobre este texto. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o 6. Os irmãos acharam amém? Diz assim a palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, vou vos preparar o lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que o Senhor aplique essa palavra lida em nossos corações. Irmãos, quando o Senhor está conversando com os discípulos, se nós formos ler os capítulos anteriores, existem algumas passagens. O Senhor tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. O Senhor tinha acabado de falar, olha, que o traidor se aproxima. E agora o Senhor está falando para o discípulo que ele não estaria muito tempo mais com o discípulo. E o discípulo fica com o coração atormentado, porque eles abandonaram tudo para seguir a Jesus. E agora ele está dizendo que um de nós vai traí-lo e outro irá negá-lo. E agora ele está dizendo que não estará muito tempo conosco. O que nós vamos fazer se o nosso mestre não estará mais conosco? E ele está falando que para onde ele vai agora, nós não podemos ir. E como ficará nós que largamos família, largamos o nosso trabalho para seguir a Jesus? E Jesus, percebendo a aflição do coração dos discípulos, Jesus começa a dizer para ele: não se turbe o vosso coração. Tenha calma, tenha paciência. E quando Jesus ele chega no versículo 6, é maravilhoso. Tomé lhe pergunta: Senhor, nós não sabemos o caminho, piorou para onde o Senhor vai. E o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos esse texto? Quantas vezes nós recitamos porque nós já decoramos? Mas a pergunta é: você já parou para refletir na importância deste texto? O que ele representa? Irmãos, quando Jesus diz eu sou o caminho, caminho também é reconhecido como veredas. E o que Jesus está falando para o discípulo no decorrer deste versículo, se nós formos analisar, é que Jesus diz assim: olha, vocês estão tanto tempo comigo e vocês na pergunta, mostra-nos o Pai. Se vocês conhecerem a mim, vocês conhecerão o Pai. E Jesus diz: olha, eu sou o caminho, porque o que Jesus está dizendo, se lancem em mim, ande comigo, me conheçam. Se vocês andar comigo, vocês entenderão o que eu estou falando. Até agora vocês estão com uma multidão, só vendo os milagres que eu estou fazendo, participando dos milagres, mas vocês ainda não entenderam a importância do que eu estou falando o tempo todo com vocês. E quando o Senhor diz: olha, se vocês se lançarem em mim, vocês conhecerão a verdade. Mas que verdades são essas, irmãos? A verdade era o que Jesus pregava no cotidiano. É o que está lá relacionado no Sermão do Monte. Quando Jesus diz assim: olha, se o teu inimigo tiver sede, dê de beber. Ame seus inimigos. Seja pacificador, leve a esperança, leve a paz e não a guerra. Perdoem. Ame uns aos outros. Quando ele diz: um novo mandamento eu vos dou. Jesus está ensinando na caminhada aos discípulos esta verdade. João, ele vai dizer, João 8,32, o que é que diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor está dizendo: quando vocês se lançarem em mim, andar comigo e me conhecer, vocês praticarão a verdade, e vocês terão vida.
Irmãos, é esta palavra que o Senhor está dizendo. Quando ele diz que vocês terão vida, nós lemos João 10:10, que ele diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas ele diz, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Por que vida? Porque o pecado, quando entrou na humanidade, trouxe a morte. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. A igreja precisa entender que é mais que decorar um versículo da Bíblia, é viver. Porque quando Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai. Jesus não diz ninguém vai ao Pai, vem, sabe por quê? Porque é o que João narra no seu primeiro verso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas quando ele vai dizer, ele diz, olha, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Irmãos, Jesus agora se faz ser humano e habita no meio de um povo corrompido pelo pecado, um povo manchado pelo pecado, um povo perdido, um povo que andava em mentira. Aí Jesus diz, olha, eu sou o caminho para aqueles que estão perdidos, sem direção. Eu sou a verdade para aqueles que praticam a mentira, e eu sou a vida para aqueles que se encontram mortos. Irmão, Jesus é o caminho perfeito. Jesus é tudo que nós precisamos para ser feliz, porque em Jesus nós encontramos caminho, que Jesus é o verdadeiro caminho, é o que conduz ao Pai. Porque Jesus é a verdade que nos liberta, a verdade que nos transforma. Se você fazer uma análise da tua vida, quem era você antes de Jesus te encontrar? Irmão, não foi nós que encontramos Jesus, foi Jesus que nos encontrou. E talvez Jesus te encontrou no momento mais crítico da tua história, que você estava perdido, sem saber o que fazer, o qual você não tinha credibilidade, as pessoas te olhavam com o olhar e não te davam credibilidade. Aí Jesus entra na nossa história, diz, olha, o caminho é esse, este é o caminho que conduz à vida eterna. Jesus diz, esta é a verdade, que vai te levar à vida, e uma vida em abundância, porque vocês estavam mortos, mas eu entrei na história e vos dei vida. Esse é o significado da história de Jesus. É uma vida para aqueles que estavam mortos, porque todos pecaram, destituídos, separados e afastados estavam da glória de Deus. E quando eu olho um Jesus que está conversando com o discípulo, e ele diz, olha, não se turbe o vosso coração. Jesus está falando para nós, irmãos, calma, em meio à tempestade, eu sou o caminho. Calma, eu sou a verdade em meio à guerra, e eu conduzirei vocês para a vida e vida em abundância. Irmãos, sabe quantas pessoas estão desesperadas em esse momento de pandemia, o qual nós estamos enfrentando, perdidos sem saber o que fazer? Quem não já ouviu aquele ditado, perdido igual cego em tiroteio? É assim que nós estávamos, perdidos. Aí Jesus, ele entra na história, e ele diz, João, ele vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E esse Jesus, que encontrou com a mulher samaritana, e mudou a história daquela mulher, este Jesus que entrou na história de Lázaro, que mudou a história de Lázaro. Eu estou falando em tempos difíceis. Jesus nasceu numa época difícil, o qual o Império Romano dominava todo o território da Palestina. Jesus nasce em Nazaré. Em Nazaré as pessoas não davam credibilidade porque nada frutificava. É por isso que você vê aquela passagem, porventura algo bom vem de Nazaré? Aí Jesus nasce numa hora improvável, e as pessoas dizem, mais um pregador? Mas Jesus não era mais um. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a vida.
E quando Jesus está na cruz do Calvário, Robert, ele olha e diz: Tetelestai, está consumado. Ele está dizendo: eu cumpri, Pai. Eu cumpri aquilo que tu confiastes a mim. E nenhum deles se perderão. Sabe por quê? Porque Jesus é caminho. Jesus, ele diz: olha, eu sou a verdade, vocês precisam andar na verdade. Vocês precisam praticar o amor. Quando nós olhamos, é melhor dar do que receber. Jesus está ensinando. E Jesus nos ensina que em meio à guerra, há uma paz nos nossos corações, chamado Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. E nós precisamos, irmãos, primeiro, se achegar e conhecer a Jesus. Precisamos andar com Deus. Para quando nós estivermos um dia em um caixão, e as pessoas olharem e falar: olha, aqui é um homem e uma mulher que andava com Deus, que vivia a verdade, que praticava o amor. Porque falar o amor é fácil, mas viver é difícil. E Jesus está ensinando na cruz do Calvário que é possível amar, que é possível andar no caminho em direção à verdade, conduzindo para a vida eterna. Irmão, Jesus te encontrou. Jesus nos encontrou. E sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque a paz de Cristo está nos nossos corações. Em tempos de dificuldade, em tempos de crise, Cristo é a nossa paz. Cristo é o nosso socorro. Socorro bem presente na hora da angústia. Quem era você? Você já parou para imaginar quem era você? Aí olha como Jesus ele entra na tua vida. Um dia alguém te falou de Jesus. E você falou assim: eu vou servir os deuses dos crentes. Aí você veio e você começou a entender que o evangelho é muito mais do que vir uma igreja. Porque a nossa luta não está aqui dentro da igreja, está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, está com aquele que te persegue, está com aquele que te quer ver o mal. E é difícil você olhar para alguém que te magoou, te fez o mal, dizer: eu te perdoo. Mas Jesus nos ensina isso. Sabe por que nos ensina? Porque ele entende que o reino dos céus é caminho, verdade e vida. E onde nós encontramos? Em Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que era, que é e que sempre será, e que está no meio de nós. Essa é a nossa maior alegria, irmãos, é saber que um Jesus suportou a humilhação da cruz por amor a mim e a você, pecador. E ele disse, para concluir: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo é caminho para os que estão perdidos, é verdade para os que praticam a mentira e vida para os que estão mortos. Essa é a mensagem. Que nós possamos sair daqui refletindo que Cristo é tudo que nós precisamos. Esses são sinais da glória de Deus. É Cristo habitando no meio de nós, para o louvor da glória de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus nos dê alegria de todos os dias, em meio a tempos difíceis, estar na presença do Senhor. Eu te convido a orar nesta hora. Eu te convido a você a fechar os teus olhos, sentado mesmo. Você vai fechar os teus olhos. E eu quero te dar alguns minutos. Talvez hoje você não teve, acordou e não agradeceu a Deus. Você não agradeceu pelo alimento, pela água que você bebeu.
pelo que Cristo fez na tua vida, pelo que Ele representa. É sinais da glória de Deus, todas essas coisas. O ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, que isso não vem de nós, é um presente de Deus para nós. E Cristo te dá essa oportunidade de você pensar quantas coisas aconteceram até aqui. Nos ajudou o Senhor. Que a nossa vida seja um altar de Deus, que nós possamos se lançar em Jesus, em conhecê-lo, andando na verdade em direção à vida. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse privilégio, ó Deus, de estarmos reunidos, Deus, em Teu nome neste lugar, Senhor. Pai, tantas coisas aconteceram, Deus, mas o Senhor, Deus, tem nos sustentado até aqui, Senhor. Deus, obrigado, Deus Pai amado, pelo ar que nós respiramos. Obrigado pela Tua fidelidade para conosco. Deus, obrigado porque o Senhor nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, para glorificar o Teu nome. Pai, que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Deus Pai amado, um coração vibrante, renovados pelo Senhor. E que nós possamos, ó Deus, todos os dias, aonde nós estivermos, glorificar o Teu nome, ó Deus. Porque o Senhor não se limita a templo ou a lugar, mas o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Pai, nos ensina a ser assim, ó Deus, e nos dá um resto de semana debaixo da Tua graça. Deus, fica conosco, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Deus abençoe, nós vamos estar louvando mais uma vez. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja agradecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.